a gente vai estudar redação. Bem, você já viu sobre fábulas, sobre contos, sobre crônicas, né? Sobre causos, sobre vários assuntos, né? Vocês já viram que vocês são analisados, avaliados, mas aí você fica aquela perguntinha: por que eu tirei essa nota? Em que foi que eu errei? Bem, então como fazer uma redação? Para você fazer uma redação, você tem que seguir certas normas, certas regras. Você precisa saber gramática. E também, no caso de uma redação, você tem que saber competências, né? Como sua redação está sendo corrigida. Qual foi a competência 1, competência 2, 3 e 4, né? Então, o que acontece? Existe até 5 competências. Hoje eu vou dar até a competência 4, ok? Então, o que acontece? Nós temos a introdução, né? Temos a coesão em relação à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão, tá? Então, você vai saber como é que você deve introduzir uma redação. E no seu desenvolvimento, o que é que você deve utilizar, né? E do desfecho, que é a conclusão, como é que você dá início àquela conclusão? Então, hoje você vai ver isso, certo? Você, de qualquer série que seja, o aluno ele precisa aprender esses passo a passo da redação, ok? Então, vamos lá agora, como entender, né? Como fazer uma redação. Então, nós temos agora as competências. Competência 1, tá? Então, como fazer uma redação. São os passos da redação. Passos da redação. Aí você vai aprender como é feita a correção da sua redação, certo? Então, nós temos competência 1. Competência 1. Certo? Então, o que é que diz a competência 1? Demonstrar domínio. Demonstrar domínio da modalidade escrita por norma padrão, né? Por norma ou por forma, né? Escrita, forma padrão ou norma padrão. Norma padrão. Padrão da língua, né? Que é a nossa língua. Língua portuguesa. Opa. Língua portuguesa. Certo? Então, você tem que ter domínio, demonstrar que sabe aquele que eu tenho, né? Observar se você realmente domina aquele tema, se você tem conhecimento sobre aquele assunto. Para você desenvolver uma redação, você tem que demonstrar que realmente você sabe sobre aquele conteúdo, você sabe sobre aquele tema, né? Sabe desenvolver
o tema. Aí representa a competência 1, onde você demonstra o domínio da modalidade e você não foge do assunto, tá? Então vamos agora à competência 2. Competência 2. Na competência 2, compreender a proposta da redação. Compreender a proposta da redação. E explicar conceitos das várias áreas, das áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo. Bem, eu coloquei justamente isso por quê? Porque vocês, né, já vão reiniciar, vão aprender agora, né? Como é que você deve, no caso, você que já sabe, que eu já expliquei esse conteúdo, fazer um texto dissertativo. Já passei narração, fábula, conto, caos, dissertação, e agora vocês vão continuar fazendo a dissertação, né? Onde vocês vão argumentar o assunto, tá? Então, nós temos a competência 1, você tem que ter domínio do assunto. Na competência 2, você tem que compreender o que foi pedido na proposta, né? Explicar os conceitos do assunto, desenvolver o tema de acordo com os limites das estruturas do texto, ok? Então, nós temos aí já 2 competências. Vamos agora à competência 3. Competência 3. Na competência 3, temos o seguinte: selecionar, relacionar, organizar, interpretar
informações. Selecionar, relacionar, vírgula, organizar, e interpretar, informações, vírgula, fatos, vírgula, opiniões, e argumentos em defesa de um ponto de vista. E argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, você vai selecionar todos os seus argumentos, as informações que você tem, né? Organizar os fatos, observar as opiniões, e depois, sim, é que você vai começar a argumentar de acordo com o ponto de vista, né? Na competência 4, nós temos demonstrar conhecimento, dos mecanismos linguísticos, os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, você observa que na competência 1 você tem que demonstrar o domínio. E aí, já na 4, diz o seguinte, que além de você ter o domínio, você tem que apresentar conhecimento em relação aos mecanismos da linguagem, né? Você tem que observar a coesão, desenvolvimento, a introdução, quer dizer, o desfecho, que é a conclusão, enfim, tem que conhecer, né, além da gramática, né, da pontuação, da acentuação, da ortografia, você tem que ter o domínio sobre a parte introdutória, sobre o desenvolvimento e sobre a conclusão. Tem palavras específicas que você tem que utilizar para iniciar, para desenvolver e para concluir, certo? Então, eis aí as 4 competências. Além de tudo isso, nós temos o quê?
temos, no caso, o repertório. O que é? Você tem que ter o conhecimento. Conhecimento na história, conhecimento na geografia, conhecimento na filosofia, conhecimento de uma forma geral. Você tem que estar atualizado. Então, para que você faça uma boa redação, você tem que estar atualizado em todos os conhecimentos, seja em física, seja na geografia, seja na filosofia, seja na história, na ciência. Você tem que ter conhecimento para que você saiba desenvolver bem aquele conteúdo, aquele tema, aquela proposta que está sendo oferecida para você, certo? Então, é necessário que você leia bastante, assista jornal, questione, para que você saiba. Isso é importante, tá? Então, vamos agora, gente, a parte que é no caso da introdução, que é a parte da coesão, né? Nós temos o que aqui? Na parte da coesão, nós temos a introdução. A introdução, temos o desenvolvimento, temos a parte da conclusão, ok? Então, vamos lá. Quando você faz a parte da introdução, vou apagar aqui para a gente continuar. Parte da introdução, você tem que observar o tema, tá? Você tem que conhecer o tema para que você saiba desenvolver. Porque se você não tiver conhecimento do tema, do assunto, você não desenvolve nada. Vai falar asneira, né, na redação. Então, no caso aí, você tendo um bom repertório em tudo que eu lhe disse, você tem que ter uma introdução, quer dizer, apresentar o tema. Você vai apresentar o seu tema. Você vai argumentar com dados estatísticos, com elementos teóricos, com conhecimentos atualizados, com referências, né, culturais. Então, tudo isso faz parte da sua redação, certo? Então, nós temos aqui, no caso, parte da introdução. Na introdução, introdução. Pronto. Então, na introdução, você vai fazer o quê? Você tem que ir, no caso, apresentar o tema. Você vai apresentar o tema. Apresentar o tema. Isso na parte da introdução, certo? Depois nós temos o quê? As argumentações. Nas argumentações, você tem que observar a questão dos dados, tá? Os dados. Dados estatísticos. Ah, mas acontece que é difícil. Não, não é difícil não. Você não sabe mexer no celular? No iPad, né? Você não sabe mexer no computador, no notebook ou em outras coisas? Então, nesse caso, você sabe. Basta você querer. Seja pequeno, seja grande, você sabe. Basta você querer. Então, é preciso o quê? Dados estatísticos para você fazer as argumentações, né? Também você precisa ter referências socioculturais, né? Precisa ter referências socioculturais. Você precisa ter também elementos teóricos. Socioculturais.
Você tem que ter elementos teóricos. Elementos teóricos. Ter conhecimentos teóricos. Tem que ter, também ter ser atualizado. Ser atualizado. Você tem que ser atualizado. Certo? A questão da coesão. Vamos agora à coesão. Bem, na coesão, a gente tem que observar o quê? A parte introdutória. E a introdução. Nós temos aqui a parte de introdução. Introdução. Na introdução, nós temos o quê? O que você tem que colocar na introdução? Você pode utilizar no início. É notório. Isso aí na parte da introdução. Ou você pode iniciar, visto que... E às vezes você não sabe iniciar, né? Então, uma vez que... Ou pode usar também, toma-se conhecimento. Toma-se conhecimento. Ou você também pode botar no contexto atual. Certo? Além da introdução, nós vamos agora ao desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, quais são as palavras-chave que você deveria utilizar no desenvolvimento? Você poderia colocar segundo, conforme. Poderia utilizar também, apesar de, ainda que, ou utilizar ainda, entretanto, ou utilizar dessa forma, ou ainda utilizar o desenvolvimento, pode-se observar, também o desenvolvimento, você pode iniciar o desenvolvimento como devido a, ou devido que, né? Devido a ou devido que. Ou poderia colocar ainda, convém lembrar, ou, por último, além disso. Então, você poderia fazer isso, né? Coesão, na introdução, você poderia iniciar com uma dessas palavras, o desenvolvimento com uma dessas, para dar a parte introdutória ao desenvolvimento. Agora, gente, vamos fazer o desfecho, que é a parte mais difícil, que é a conclusão da redação, certo? Que palavras você poderia iniciar no desfecho da conclusão? Vamos lá.
desfecho ou conclusão. É a parte mais difícil. Você poderia colocar em suma, aí dá continuidade, né, da sua redação. Ou você poderia colocar em virtude, virtude dos fatos, a reticência. Ou você poderia colocar sim, situações relatadas, mencionadas, né? Situações relatadas. Ou situações mencionadas, né? Ou em visto,